outra autora, gente, que não pode não fazer leitura dela, não tem como não visitar os estudos da Marsha Linehan sobre desregulação emocional e o quanto a culpa disfuncional está diretamente associada com um monte de outros efeitos da desregulação emocional. A culpa e a vergonha. Quantos de nós não tivemos já a oportunidade de ter pacientes, de conviver com pessoas que nutrem profundos sentimentos de vergonha e de culpa que vêm desde muito cedo, de ambientes invalidantes. E aí a gente poderia visitar também a própria teoria do Jung, de novo, de quando a gente não recebe apego seguro e quais são as conclusões que a gente chega sobre a gente e como os nossos padrões se estabelecem e como as nossas avaliações sobre nós mesmos se estabelecem. É uma reflexão, né, gente, que vale muito a pena a gente fazer. Então, quando, por exemplo, ali no início do nosso chá, né, Renê, Cláudia comentam sobre essa culpa permanente dos cuidadores em relação aos seus filhos ou seus cuidados. E até que ponto essa culpa é funcional ou é disfuncional? E aí visitemos Lewis mais uma vez. Lewis, voltemos ao quadro do Lewis. Lewis vai dizer que a culpa funcional ela está relacionada à possibilidade do que é a função dessa emoção, que é reparação. E a culpa disfuncional está relacionada a, em geral, coisas que são irreparáveis e que talvez nem sejam da nossa responsabilidade serem reparadas. O grande problema da endemonização da culpa é que a gente não vai na direção do que é a função que ela tem nas nossas vidas, gente. A gente acha que o ideal é não sentir culpa, que não é legal as pessoas sentirem culpa, por um lado, né? Tem um extremo de gente que vai dizer, culpa é um horror, não sinta culpa, não! E tem o outro lado que vai querer lidar ou explicar o nosso funcionamento em termos das nossas culpas, e aí vocês vão fazendo aí as conclusões de vocês. Existem vários mecanismos de lidar com o social que estão diretamente associados em fazer a gente se sentir culpado por coisas que talvez sim, talvez não. Por outro lado, outros mecanismos de interação social estão diretamente associados em nos eximir de culpa. Então, a culpa é um chá amargo para a gente tomar. E até que ponto a gente sabe lidar com a culpa? Porque ela é, gente, como qualquer outra emoção. Uma manifestação humana com uma função na nossa vida. E o que a gente vai fazer com ela? A gente vai entrar nos 8 passos, nos 8 mecanismos do desengajamento moral. A gente vai jogar nossos estándares lá em cima a ponto da nossa culpa ser disfuncional, ou a gente vai tentar fazer desse limão uma limonada. Vejam que, de novo, não dá para colocar a culpa nos outros, porque somos nós, no fim das contas, que vamos precisar desenvolver habilidades de lidar com isso. Claro que na nossa educação, na nossa convivência, pode ser que, como a própria Marsha Linehan diz, né, pode ser que que a gente venha de um histórico de ambientes tão invalidantes, ou então, se vocês quiserem ir para o lado da teoria do apego, que os nossos padrões de apego nos fizeram acreditar coisas que definitivamente, né, a falta de atendimento às nossas necessidades básicas nos fizeram desenvolver ideias que, na verdade, são disfuncionais, né, frente a tudo isso. Então, isso pode estar na raiz, às vezes, de sentimentos profundos de culpa, vergonha, agora que a gente sabe a diferença, né, que podem estar associadas, mas não necessariamente, e que, no fim das contas, a gente precisa aprender a lidar.